Declaro aberto a primeira sessão em rito extraordinário, em 22 de janeiro de 2018. Solicito a primeira secretária que proceda à leitura bíblica, que em sinal de reverência a Deus ouviremos em pé. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Palavra do Senhor. Solicito a primeira secretária que proceda à dedicação do voto. Constato a presença de 9 vereadores. Havendo número legal e regimental, daremos prosseguimento aos trabalhos da Casa. Minhas saudações, em especial aos colegas vereadores, assistentes, servidores da Casa, autoridades presentes. Em geral, quero dizer da imensa satisfação em ter recebido dos nobres colegas a confiança para, neste ano, fazer parte da mesa diretora desta Casa. É certo que juntos fazer um bom trabalho em prol dos nossos munícipes e de toda a comunidade de abrangência. Que possamos empenhar nossas funções para a qual fomos eleitos, sendo legislar, fiscalizar, representar o interesse da população, entre outras funções, com respeito, sem desconforto e com linhas políticas de forma transparente e positiva. Solicito à secretária que apresente o material deste tema. Ofício recebido. Ofício número 019/2018. Jacuizinho, 15 de janeiro de 2018. Protocolado nesta Casa no dia 17 de janeiro de 2018. Excelentíssimo senhor vereador Osmo Joselino Demétrio, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: convocação de sessão extraordinária. Senhor presidente, através do presente, vimos solicitar a Vossa Excelência a convocação de sessão extraordinária deste Poder Legislativo, preferencialmente para o dia 19 de janeiro de 2018, às 19 horas, a fim de serem analisados, discutidos e votados os seguintes projetos de lei. Projeto de Lei número 001/2018, que estabelece o índice para a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores do Poder Executivo. Projeto de Lei número 002/2018, que autoriza a contratação temporária de um psicopedagogo por excepcional interesse público. Projeto de Lei número 003/2018, que autoriza a contratação temporária de um professor de Educação Física por excepcional interesse público. Projeto de Lei número 004/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar permuta de professora com o município de Campos Borges. Projeto de Lei número 005/2018, que autoriza a contratação temporária de um agente comunitário de saúde, microárea 4, por excepcional interesse público. Projeto de Lei número 006/2018, que dispõe sobre a realização do terceiro Escojac e do 26º Encontro Intermunicipal de Mulheres do Centro-Serra e abre crédito adicional suplementar no Orçamento Municipal de Gênero. Projeto de Lei número 007/2018, que reduz a carga horária semanal dos cargos de provimento efetivo
denominados de médico clínico geral, médico ginecologista obstetra e de médico pediatra, todos integrantes do quadro de cargos e provimento efetivo do município, e altera o quadro constante do artigo 3º da Lei Municipal nº 038/01. Projeto da Lei nº 008/2018, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento Municipal de 2018 no valor total de R$ 36 mil. Em virtude da relevante importância das matérias constantes dos projetos de lei anexo e acima identificados, visto tratarem de assuntos ligados ao reajuste de vencimento dos servidores públicos municipais, de contratações e permutas de servidores para possibilitar o início do ano letivo no município e a continuidade de serviços essenciais, a realização do terceiro PROJAC no início do mês de março deste ano e redução de carga horária de médicos. Solicitamos que Vossa Excelência e os demais integrantes desse Poder Legislativo determinem que os mesmos sejam apreciados, discutidos e votados em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 155 e seguintes do regimento interno desta Igreja Casa de Leis. Sendo que se apresentava para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e demais integrantes desse Poder Legislativo nossos votos de apreço e consideração. Atenciosamente, Valmir Pedro Capitão e Prefeito Municipal. Ofício número 020/2018. Jacuizinho, 16 de janeiro de 2018. Protocolado nessa casa na data de 18 de janeiro de 2016. Excelentíssimo Senhor Vereador Zósimo Juscelino Demétrio, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: envia matérias para a sessão extraordinária. Senhor Presidente, anexo ao presente, estamos encaminhando a Vossa Excelência os projetos da Lei números 001, 002, 003, 004, 005, 006 e 008 de 2018, para serem incluídos na ordem do dia da sessão extraordinária desse Legislativo. Deixamos de encaminhar o projeto de lei número 007/2018, vez que o mesmo necessita de maiores estudos. Em vista disso, solicitamos a Vossa Excelência que o projeto de lei número 007/2018 não seja incluído na pauta da ordem do dia da próxima sessão extraordinária, a ser realizada por esta Câmara Municipal de Vereadores. Sendo que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e demais integrantes desse Poder Legislativo nossos votos de apreço e consideração. Atenciosamente, Valmir Pedro Capitão e Prefeito Municipal. Seriam essas correspondências. Solicito que seja encaminhado o ofício indicado ao líder de bancada com prazo previsto até a primeira sessão ordinária deste ano. Tendo em vista que até o presente momento não há comissões permanentes de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, assim como Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, formadas. Com assento nesta casa, a mesa diretora propõe as seguintes composições para o exercício 2018, conforme disposto nos artigos 45 e 47 do Regimento Interno. Comissão Permanente de Constituição, Redação e Bem-Estar Social: Fábio Ricardo Mussolini, Nercindo Lacho, Carla Brooks. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural: Daniela Mulai, Dorival Solano de Neto e Paulo da Silva. Suspendo por 5 minutos. Tratando-se da convocação para apreciação de matéria em rito urgente e urgentíssimo, peço à secretária a leitura do parecer jurídico quanto à matéria e a leitura do parecer das comissões. Parecer jurídico número 001/2018. Assessoria Jurídica, no uso de suas atribuições legais, mediante convocação do Poder Executivo para a presente sessão em rito extraordinário, vem, por meio deste, apresentar parecer quanto à matéria dos projetos de lei enviados a esta Casa Legislativa, para apreciação e votação. Passo a fundamentar. Tendo em vista que todos os 7 projetos de origem do Executivo, sendo 001, 002, 003
004, 005, 006 e o 008 de 2018, todos estando acompanhados de justificativas requerendo tramitação em rito urgente e urgentíssimo. Faz-se necessário uma análise quanto à necessidade e legalidade de tramitação nesse rito. Dessa forma, realizada a verificação quanto à relevância e urgência da matéria, no que diz respeito especificamente à possibilidade de tramitação pelo artigo 155 do Regimento Interno, conclui-se que a maioria dos referidos projetos de lei não requerem apreciação desse trâmite, posto que carecem de justificativas e especificações que demonstrem imediata apreciação dos mesmos. Opino pela legal tramitação, em regime de urgência urgentíssima, os projetos de lei número 001/2018, qual estabelece revisão geral anual dos vencimentos dos servidores do Poder Executivo, 005/2018, qual autoriza a contratação temporária de um agente comunitário de saúde, assim como o 006/2018, que dispõe sobre a realização do ESPOJAC e do 26º Encontro Intermunicipal de Mulheres. Porém, em atendimento ao dispositivo legal do artigo 155 do Regimento, deverá ocorrer deliberação do plenário, qual deverá ser analisado pelos nobres vereadores com assento nesta Casa, para decidir pela tramitação específica de cada projeto de lei. É o parecer, Jacuizinho, 22 de janeiro de 2018, Marinês Madil Chu Brandão, assessora jurídica. O parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Infraestrutura Urbana e Rural. Mediante a análise da matéria, vem a presente comissão emitir parecer favorável, uma vez que, contado o devido impacto orçamentário na geração das despesas oriundas do objeto dos projetos de lei, e opina pelo devido prosseguimento e tramitação dos mesmos, digo, dos projetos oriundos do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Daniela Moraes, PP, Lorival Solano Demetrio, PPS, Paulo da Silva, PDT. Considerando o parecer jurídico e o parecer das comissões e a forma regimental contida no artigo 155 do Regimento, por requerimento da mesa diretora, requer a votação para decidir pela tramitação das proposições em regime de urgência urgentíssima dos projetos de lei de iniciativa do Executivo, assim como a apreciação dos referidos projetos de lei de números 001/2018, 002/2018, 003, 004, 005, 006, 008. Solicito à secretária que proceda à leitura da emenda e justificativa do projeto de lei 001/2018. Projeto da Lei nº 001/2018, protocolado em 18 de janeiro de 2018. Estabelece o índice para a revisão geral anual dos vencimentos de todos os servidores do Poder Executivo e de reajuste dos vencimentos básicos dos professores do quadro do Magistério Público Municipal e da outras providências. Valmir Pedro Capitani, prefeito municipal de Jacuizinho, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que são conferidas pela legislação vigente, encaminha a Câmara Municipal de Vereadores para a apreciação e discussão do seguinte projeto de lei. Artigo 1º. A revisão geral anual do que trata o inciso 10, parte final, do artigo 37 da Constituição Federal será feita nos termos da Lei Municipal número 149/03, com suas alterações posteriores pela aplicação do índice de 2,95% sobre os vencimentos básicos de todos os servidores do Poder Executivo Municipal, com vigência a contar de 1º de janeiro de 2018. Parágrafo 1º. O índice percentual previsto no caput deste artigo corresponde à variação do IPCA, relativo ao período de janeiro de 2017 a dezembro de 2017. Parágrafo 2º. O índice de revisão geral anual previsto nesse artigo incidirá sobre os vencimentos dos servidores vigentes no mês de dezembro de 2017. Artigo 2º. Fica concedido o reajuste de 3,86% nos vencimentos básicos dos professores do quadro do Magistério Público Municipal a contar de 1º de janeiro de 2018. Artigo 3º.
O índice da revisão geral previsto no artigo 1º e do reajuste dos vencimentos previstos no artigo 2º, ambos desta lei, perfazem um percentual de 6,81% e incidirá sobre os vencimentos básicos dos professores do quadro do Magistério Público Municipal, vigentes no mês de dezembro de 2017, incidindo ainda sobre o valor do padrão referencial fixado no artigo 31 da Lei Municipal número 087/01, com suas alterações posteriores. Artigo 4º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias de vencimentos e vantagens fixas e obrigações patronais do Orçamento Municipal de 2018. Artigo 5º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação. Jacuizinho, 15 de janeiro de 2018. Convite Pedro Capitânio, prefeito, secretário municipal de administração, Antônio Justo Bruno. Mensagem de justificativa. Projeto de lei número 001/2018. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, estamos passando as mãos de vossas excelências para que seja objeto da análise e votação por parte dos nobres integrantes desta Igreja do Poder Legislativo. Projeto de lei número 001/2018, que estabelece o índice para a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores do Executivo Municipal. A matéria anexa visa dar cumprimento ao que dispõe a legislação vigente, em especial a parte final do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e a Lei Municipal número 149/03 com suas alterações. Por outro lado, o índice percentual a ser aplicado na revisão de vencimentos dos servidores do Poder Executivo Municipal corresponde à variação do IPCA, relativo ao período de janeiro de 2017 a dezembro de 2017, conforme divulgação oficial do Governo Federal. O IPCA é o índice usado oficialmente pelo município na correção anual do VRM, das receitas tributárias e não tributárias, bem como na revisão geral dos vencimentos dos servidores do município ocorrida em anos anteriores. Em relação aos professores integrantes do quadro do Magistério Público Municipal, está sendo concedido um reajuste real no percentual de 3,86%, além da revisão de 2,95%, concedida a todos os servidores, o que totaliza 6,81%, objetivando dar cumprimento ao que dispõe o artigo 5º caput da Lei Federal número 11.738/08, que estabeleceu e fixou o piso nacional do magistério. Por essa lei federal, o piso nacional do magistério para o ano de 2018 foi reajustado em 6,81%. Assim, por expressa determinação legal, estamos repassando esse percentual aos membros do nosso Magistério Público Municipal. Por outro lado, estamos encaminhando o anexo demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro, demonstrando a viabilidade da concessão da revisão e do reajuste constantes do incluso projeto de lei. Considerando que o índice da revisão e reajuste hora concedido deverá ser aplicado já na folha de pagamento dos servidores públicos municipais do corrente mês, solicitamos que Vossas Excelências determine que o presente projeto de lei seja apreciado, discutido e votado em regime de urgência urgentíssima nos termos do artigo 155 e seguintes do regimento interno dessa Câmara de Vereadores. São estas, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, as justificativas ao projeto de lei em anexo. No entanto, continuamos à inteira disposição de Vossas Excelências para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários. Jacuizinho, 15 de janeiro de 2018, Convite Pedro Capitânio, prefeito municipal. Coloque em discussão quanto à tramitação urgência urgentíssima do projeto de lei 001/2018. Vereadora Carla. Eu não vi o impacto dos servidores, do aumento dos servidores.
Eu gostaria que tivesse algum parecer sobre o impacto do aumento dos servidores, porque eu só vi o impacto do magistério. O impacto é obrigado por lei do IPCA e não é necessário o impacto. É ajuste obrigado. Não é Não necessário. está como reajuste, na verdade, está só aplicando a questão do Tá bom. Gostaria disso. Vereador Paulo Gilmar. Vereadora Lisete. Passa. Vereador Paulo da Silva. Vereador Nercinho. Cumprimento o presidente, demais colegas vereadores, assistentes à noite de hoje. Cumprimento o secretário da Educação, presente no dia de hoje, funcionário dessa casa, a Salete, representante da matéria e presente, o nosso amigo funcionário público ali também que está vindo assistir uma sessão que está debatendo hoje o nosso reajuste. A respeito do regime de urgência, todo mundo sabe que eu venho desde tempo votando contra, por causa que tem muitos projetos que eu vejo que não há necessidade de chegar nessa casa com regime de urgência. Mas com exceção esse projeto 101 que dá o reajuste de IPCA aos funcionários, isso eu já concordo com o regime de urgência, até por causa que o IPCA foi divulgado há poucos dias e o reajuste tem que ser dado até o final do mês. Então isso eu acredito que é uma característica do regime de urgência. Então não é por causa que eu venho votando todos os projetos contra o regime de urgência que eu sou contra o regime de urgência. Existem projetos que são necessários de urgência, existem muitos que chegam nessa casa que não são necessários de urgência. Então o 01 eu concordo com o regime de urgência. Seria isso, presidente. Vereador Edivaldo. Passa. Vereadora Daniela. Passa. Vereador Fábio. Passo. Coloco em votação para aprovação do regime urgência e urgentíssimo. Quem for favorável, pronuncie a palavra a favor. De forma contrária, pronuncie contra. Solicito à secretária que faça contagem dos votos. Vereadora Carla. Favor. Vereador Paulo Gilmar. Vereadora Lisete. Favor. Vereador Nercinho. Prova. Vereador Paulo da Silva. Favor. Vereador Lorival. Aprovo. Vereadora Daniela. Prova. Vereador Fábio. Aprova. Peço à secretária que conclame o resultado da votação. 8 votos favoráveis. Coloque em discussão o projeto pela ordem nominal. Vereadora Carla. Favor. Vai, discussão, seja. Discussão. Um cumprimento aos assistentes da noite de hoje, em especial ao Salete, ao compadre Mariana Comadre também, ao secretário Cassiano, os funcionários da casa, os colegas vereadores, que todos sejam bem-vindos, que sempre venham assistir às nossas sessões. E quanto ao projeto, eu acho que é um projeto que a gente tem que aprovar, né? É um mínimo de reajuste que está sendo repassado aos nossos funcionários, né? E acho que é muito justo, acho que até deveria ser até um pouco mais do que isso. Eu acredito que as pessoas trabalham e a inflação, as coisas tudo aumenta e o salário cada vez fica menor, né? E esse mínimo de repasse aí é mínimo mesmo. Então acho assim, até os nossos servidores com certeza mereceriam mais do que isso, né? Mas fazer o quê? Se é isso que o município pode dar, temos que se contentar com isso aí. Seria isso. Obrigada. Vereador Paulo Gilmar. Vereadora Lisete. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, assistentes, todos que aqui se encontram, a Salete, a Emater, Cássio, Bertolini e demais servidores presentes, que nós tenhamos uma boa noite. Eu acredito que teria o justo que todos os servidores, não só de Jacuizinho, mas que de todo o nosso Brasil, pudessem ter momentos melhores. Mas acredito que tudo também não é possível e que esse pouco, mas que seja bastante para os nossos servidores
e que é o que pode ser possível. Então, eu acho que mais talvez seria mais justo com mais valores, mas se não tem condições, temos que aceitar conforme está. É isso, senhor presidente, e muito obrigado. Vereador Mercino. Voto por passos. Gostaria de falar um pouco hoje sobre já que temos tratado do assunto do IPCA, que foi divulgado pelo governo federal. Eu não sou especialista no assunto, mas eu não entendo como é que vai ser divulgado um número de 2,95% no ano que nem nós tivemos. Todos nós vamos no dia no mercado, vamos pagar uma luz, vamos pagar no posto de combustível, e nós vimos que as coisas não são bem assim como foi divulgado em 2,95. Para nós ter uma base, o prefeito não vai, ele está dando a lei que permite ele dar, não estou criticando o que ele está fazendo, ele está cumprindo essa lei. Vamos fazer um exemplo. Nós temos bastante funcionário hoje, a gente ganha menos de R$1.000. Tem uns quantos funcionários que ganham R$1.000. Nesses funcionários, não vai dar R$30 de aumento de reajuste no salário. E nós fazemos, voltando lá atrás, no final de 2017, para o dia de hoje, um botijão de gás subiu mais de R$30. Isso custava 50 e poucos reais. Tem lugar que subiu mais do que isso. Então, o funcionário ganhava 900, meio o vigilante, servente, serviços gerais, auxiliares gerais, 940 e poucos reais. Não vai subir, não vai ter um reajuste de R$30. Então, isso fica até vergonhoso para a gente fazer como que fica a situação de quem ganha pouco hoje. Não estou criticando o prefeito, estou criticando ninguém, só que eu não acredito que esses números estejam certos. No dia a dia que a gente vive, não acredito que estejam certos. Então, em vista disso, eu proponho que o Executivo ache uma maneira, como por exemplo, aumentar no vale de alimentação durante esse ano aí, que o pessoal tem uma maneira que não entra no impacto financeiro, não vai acarretar problema para o Executivo, e assim nós vamos poder dar um pouco mais de reajuste aos funcionários, né, que a gente sabe que tem muitos aí que ganham pouco, vai ficar um pouco, ficar difícil até de sobreviver, vai ser difícil até de trabalhar, não vai ter como uma pessoa trabalhar na prefeitura ganhando R$1.000 sustentar uma família. Então, nós temos que achar uma maneira de nós conseguir dar um auxílio melhor para os funcionários, para poder vir com motivação a trabalhar. Chega com pouco, não vai ter nem motivação para vir trabalhar, para chegar no final do mês, não vai ter como pagar suas contas, não vai ter como fazer um rancho, e as coisas vão acumulando e desanimam os funcionários que vão chegar nesse ponto. Então, só queria deixar a sugestão aí que veio a possibilidade de nós dar um aumento no vale de alimentação desse ano. Seria. Vereador Paulo da Silva. Cumprimento o presidente, aos colegas vereadores, os assistentes na hora de hoje, sobre esse reajuste que a gente, conjuntamente com a diretoria do sindicato, procurou o prefeito Romero, aonde a gente já sabia desse índice 2,95, que era já na inflação. Então a gente procurou o prefeito também e pediu para que ele aumentasse o valor de refeição e também aumentasse a ajuda de custo, que hoje é muito pouco. O pessoal das obras, da agricultura, que trabalha no interior, onde eles ganham R$15. Então é muito pouco. Assim como também os motoristas que saem para fora, da saúde, da alimentação, onde com R$25 é 40% do almoçar, em alguns restaurantes aqui na região. Então a gente pediu para o prefeito Romero que ele visse a possibilidade de aumentar esse vale de refeição e a ajuda de custo. Com certeza ajudaria aí muitos aí os funcionários aí a mais uma renda aí, mais um dinheiro que entra aí no final do mês. Então seria isso, senhor presidente. Vereador Orival. Paz. Vereador Daniela. Paz. Vereador Flávio. Companheiro presidente, demais colegas vereadores, primeira-dama Angelene, secretário Cássio, demais assistentes na tarde de hoje. Boa tarde a todos. Também gostaria de comentar a respeito desse projeto.
que a gente vê assim, que é triste, né? É o que pode ser dado hoje, mas a gente considera um valor muito baixo. Como disse o vereador Neucindo, tem funcionários que muito pouco vai alterar, vamos dizer assim, no fim do mês, por causa que é um aumento muito pouco considerável, vamos dizer assim. Eu vejo que parece que vão ter que andar no caminho dos professores. Os professores estão conseguindo 6,81%, não que seja satisfatório também, mas comparando com o aumento dos funcionários públicos, eu acho que é bem razoável. Então, eu peço que os professores se solidarizem com os funcionários públicos quando forem lutar por alguma coisa, para ver que tem gente que está ganhando um pouco menos ainda e que vai continuar fazendo as mesmas coisas que faz. Então, eu vejo assim que está indo para o caminho que, de repente, os funcionários públicos vão ter que ser mais unidos, vão ter que batalhar um pouco mais, vão ter que fazer movimentos também para ser vistos e lembrados. Senão a gente vai ficando só na obrigatoriedade, vamos dizer assim. A gente fica com muitas obrigações e na hora dos direitos não são iguais. Dá para ver que já não está sendo iguais com os professores. Nada contra os professores, acho que é pouco, acho que até mereciam mais, mas comparando com os funcionários públicos, dá para dizer que ficou bem disparelho para todos que vivem no mesmo município, todos são funcionários públicos. Então essa diferença aí para a gente fica bem complicado de aceitar. E o professor não mora nem no município. E aproveitando também que o vereador Neucindo, o vereador Paulão falou, que se pudesse então dar um abono, uma bonificação, vamos dizer assim, através do Vale, eu acho que seria válido. A gente sabe do esforço do prefeito na gestão passada para dar esse vale, deu o vale e foi muito bem-vindo. Só que agora a gente também já considera um pouco defasado pelo tempo que faz e não teve correção, vamos dizer assim. Então eu acredito que dentro do possível, se ele puder, eu acredito que ele vai fazer. Então eu só gostaria de deixar esse comentário assim que é pouco e tem os professores ganhar um pouco a mais, a gente fica triste por eles também, porque eles poderiam ganhar mais, mas é que a realidade ficou um pouco disparelha. Seria isso, presidente. Coloco em votação, peço que a secretária colocando o resultado da votação. Vereadora Carla. Aprova. Vereador Paulo Gilmar. Aprova. Vereadora Giuseppe. Aprova. Vereador Neucindo. Aprova. Vereador Paulo da Silva. Aprova. Vereador Orivaldo. Aprova. Vereadora Daniela. Aprova. Vereador Fábio. Aprova. 8 votos favoráveis. Solicito a secretária que proceda à leitura da emenda e justificativa do projeto de lei do livro executivo 002/2021. Projeto de lei número 002/2018. Autoriza, protocolado no dia 18 de janeiro de 2018. Autoriza a contratação temporária de um psicopedagogo por excepcional interesse público e dá outras providências. Mensagem de justificativa. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, a matéria anexa versa sobre a contratação temporária por excepcional interesse público de um psicopedagogo e está sendo encaminhada a esta Casa Legislativa para ser analisada por Vossas Excelências. A contratação ora pleitada destina-se a suprir necessidade temporária de excepcional interesse público junto ao Serviço Público Municipal, especialmente junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e Turismo. Essa necessidade temporária decorre da nomeação da psicopedagoga titular do cargo para desempenhar a função e atribuições do cargo de Secretária Municipal de Assistência Social. Tendo em vista que a necessidade desse psicopedagogo é temporária, já que a titular do cargo poderá retornar a qualquer momento às suas funções, a alternativa é a contratação temporária conforme proposto na matéria anexa. Quanto aos demais requisitos dessa contratação, as mesmas constam dos dispositivos do projeto de lei anexo. Por fim, estamos encaminhando em anexo o estudo de impacto orçamentário e financeiro, demonstrando a viabilidade da contratação ora proposta. Considerando que a contratação objeto da matéria anexa é fundamental importância no desenvolvimento educacional dos estudantes da nossa rede municipal de ensino,
e que as aulas iniciarão no próximo mês, solicitamos que Vossa Excelência determine que o referido projeto de lei seja apreciado, discutido e votado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 155 e seguintes do regimento interno dessa Câmara de Vereadores. São estas, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, as justificativas ao projeto de lei anexo. No entanto, continuamos à inteira disposição de Vossas Excelências para quaisquer outros esclarecimentos que julgarem necessário. Jacuizinho, 15 de janeiro, Valmir Pedro Capitani, prefeito municipal. Coloque em discussão quanto à tramitação urgência urgentíssimo do projeto de lei 002/2018. Vereadora Carla. Passo a ocupar esse espaço. Eu sou favorável à tramitação, porque eu acredito que seja necessário, né? Logo teremos o início das aulas e as crianças do município, eu acredito que seja um trabalho de muita importância para eles. Então, eu sou favorável à tramitação do projeto. Seria isso, senhor presidente. Vereador Paulo Gilmar. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas que estão presentes na noite de hoje, eu acho que é de grande importância essa contratação, já que todos sabem que a psicopedagoga hoje se encontra no cargo de secretária. Nós estamos iniciando as aulas e não podemos iniciar hoje com a falta de uma psicopedagoga. Então, acho que é de grande importância aí o prazo que nós temos aí para fazer a contratação. Então, com certeza terá provas, então acho que necessariamente a necessidade e a urgência do projeto é real, seria isso aqui. Vereadora Elisete. Senhor presidente, colega vereador, a Dilene, nossa primeira dama, seja bem-vindo. E eu acho que é um assunto que nem se deve ser muito comentado e sim ser apreciado e aprovado, porque é de muita importância para os nossos munícipes e então, por minha parte, tem que ser concluído. Muito obrigado. Vereador Paulo da Silva. Vereador Nercindo. Vereador Olival. Vereadora Daniela. Vereador Fábio. Coloque em votação para aprovação do regime urgência urgentíssimo. Quem for favorável, pronuncie a palavra a favor. De forma contrária, pronuncie contra. Solicito à secretária que faça a contagem dos votos. Vereadora Carla. Favor. Vereador Paulo Gilmar. Vereadora Elisete. Favor. Vereador Paulo da Silva. Favor. Vereador Nercindo. Vereador Olival. Aprova. Vereadora Daniela. Favor. Vereador Fábio. A favor. Peço ao secretário que conclua o resultado da votação. 8 votos favoráveis. Coloque em discussão o projeto pela ordem nominal. Vereadora Carla. Cumprimento a secretária Dilene, que se faz presente na noite de hoje, seja muito bem-vinda. Eu acredito que, como já foi falado, é um projeto de muita importância em vista do ano letivo que está se chegando aí. É de muita necessidade para as nossas crianças do município, que a gente sabe que tem muitas crianças com problemas e que necessitam de um acompanhamento da psicopedagoga. Então, eu acredito que é de extrema necessidade e urgência que seja votado já para que nós tenhamos esse profissional desde o início do ano letivo. Seria isso, senhor presidente. Vereador Paulo Gilmar. Vereadora Elisete. Passo. Vereador Nercindo. Vereador Paulo da Silva. Passo. Vereador Olival. Vereadora Daniela. Vereador Fábio. Coloque em votação pela ordem nominal. Vereadora Carla. Favor. Vereador Paulo Gilmar. Vereadora Elisete. Aprova. Vereador Nercindo. Vereador Paulo da Silva. Aprova. Vereador Olival. Aprova. Vereadora Daniela. Aprova. Vereador Fábio. Aprova. Peço ao secretário que conclua o resultado da votação. 8 votos favoráveis.
Solicito à secretária que proceda à leitura da emenda e justificativa do projeto de lei de origem do Executivo 003/2018. Proposta de emenda a projeto de lei do Executivo número 003/2018. Autoriza a contratação temporária de um professor de educação física por excepcional interesse público e dá outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Jacuizinho, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor, nos termos do inciso 4 do artigo 125 do Regimento Interno, encaminha para a apreciação e discussão a seguinte proposta de emenda ao projeto de lei número 003/2018. De origem do Poder Executivo Municipal. Artigo 1º. A presente emenda modificativa ao projeto de lei número 003/2018 tem por objeto a modificação da redação atribuída ao artigo 3º do referido projeto de lei, que passa a vigorar com a seguinte redação. Emenda. A contratação de que trata a presente lei será realizada inicialmente pelo prazo de 6 meses improrrogáveis, podendo ser extinta a qualquer tempo, na hipótese de extinção do motivo que deu origem à mesma, e constante do parágrafo único do artigo 1º desta lei. Mesa diretora da Câmara de Vereadores de Jacuizinho. 22 de janeiro de 2018, Nercindo Macho, vereador, Osmo Tizelino Demetrio, presidente. Coloco em discussão quanto à tramitação urgência e urgentíssimo do projeto de lei 003/2018. Vereadora Carla. Eu vejo que esse projeto não tem um impacto também. Então, eu não sei, teria que ter um parecer, de repente, jurídico, ou pelo menos uma declaração de que esteja previsto no orçamento, de compatibilidade no orçamento. Aqui não canta, vai caralho. Porque nós não temos o impacto desse projeto. Presidente, posso? Presidente, eu não vejo necessidade do impacto no caso aqui, não aumentará a despesa do município. Ele vai só substituir a licença maternidade do professor que está saindo de licença, e o mesmo impacto que estava sendo usado ao professor que está saindo de licença vai ser usado nessa contratação. Então não é necessário impacto, desde que já não vai carregar despesa a mais ao município. E aí eu pergunto se tem um parecer da comissão. Tem parecer da comissão para esse projeto? Tem, nós fizemos ali o parecer de todos os projetos. Então eu peço que faça a leitura do parecer. Mediante análise da matéria, vem a presente comissão emitir parecer favorável, uma vez que constatado o devido impacto orçamentário na geração das despesas oriundas dos projetos de lei, e opina pelo devido prosseguimento e tramitação dos mesmos, dos projetos oriundos do Poder Executivo e do Legislativo. Também só para acrescentar que esse funcionário, o vereadora Carla, que vai sair, esse professor, ele está na licença maternidade, ele vai receber pelo INSS e não pelos cofres do município. Então, dá-se uma coisa pela outra, essa contratação desse novo. Por isso, acho que não nos colocaram impacto, porque não vai ter impacto algum. Ele vai ficar recebendo Pelo regimento interno da Câmara, todos os projetos têm que ter impacto. Mas esse não, na verdade, o jurídico, se eu não me engano, ligou para a Larissa antes, porque até já estava questionando sobre o impacto, o jurídico do Executivo nos colocou que não havia necessidade, porque o impacto ele já está, esse professor já está trabalhando. Questão de ordem, não sei, de repente se a colega vereadora não se sente confiante para votar, pode pedir isso no projeto. Não foi votada a urgência aí. Não, tudo bem, só preciso de esclarecimentos, porque quando a gente pega um projeto sem, a gente precisa de maiores esclarecimentos, para depois não ocorrer nenhum equívoco. Mas seria isso. Pode continuar. Vereador Paulo Gilmar. Vereadora Lisete. Passa.
Vereador Paulo da Silva. Vereador Nercindo. Vereador Orivaldo. Vereadora Daniela. Passa. Vereador Fábio. Companheiro presidente, mais colegas, eu acho que cabe esse regime de urgência urgentíssima porque é uma licença maternidade, eu acho que ela já deve estar entrando em licença e nós estamos em recesso, então não tem como perder a oportunidade assim, de fazer a votação. Acho que é regime de urgência mesmo, seria isso. Coloque em votação para aprovação do regime de urgência urgentíssimo. Quem for favorável, pronuncie a palavra a favor. De forma contrária, pronuncie contra. Solicito à secretária que faça contar dos votos. Questão da ordem, presidente, eu não li a emenda nem a justificativa. Eu gostaria de fazer a leitura do projeto. É de urgência? Tá. Então, Vereadora Carla. A favor. Vereador Paulo Gilmar. Vereadora Lisete. Vereador Nercindo. Vereador Paulo da Silva. Aprovo. Vereador Orivaldo. Vereadora Daniela. Vereador Fábio. Aprovo. Peço à secretária que conclame o resultado da votação. 8 votos favoráveis. Solicito a leitura da emenda ao projeto de lei 003. Coloco em discussão a emenda pela ordem nominal. Questão de ordem, eu teria que ler o projeto. Leia, vai ler. Leu o projeto todo, não só a emenda? Todo, acho que o pessoal que está tem acesso ao projeto. Vou colocar só a emenda. E a mensagem do justificativo. Lê a emenda. Lê o projeto. Então será feita a leitura do projeto. Obrigada. Projeto de Lei número 003 de 2018. Autoriza a contratação temporária de um professor de educação física por excepcional interesse público e da outras providências. Volmir Pedro Capitani, prefeito municipal de Jacuizinho, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, encaminha à Câmara Municipal de Vereadores para a apreciação e discussão o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar temporariamente, em razão de excepcional interesse público, para suprir necessidade emergencial, junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, um professor de Educação Física, Ensino Fundamental, com carga horária de 40 horas semanais e vencimento básico mensal de R$ 2.256,76, cujo valor será reajustado toda vez que houver reajuste para os servidores da municipalidade nos mesmos índices e nas mesmas datas. Parágrafo único. O caráter emergencial, excepcional e temporário do que trata esse artigo decorre da licença gestante da servidora titular do cargo de professora de Educação Física, da ausência de servidores no quadro de cargos do município disponíveis para as tarefas a serem executadas pelo contratado e pela necessidade e interesse público desse servidor para atuar junto ao sistema municipal de ensino. Artigo 2º. As atribuições, os direitos e as obrigações da contratação prevista nessa lei serão as constantes do respectivo instrumento contratual e aplicado no que couber. As disposições do regime jurídico de servidores do município de Jacuizinho e da Lei Municipal número 087/01 com suas alterações. Artigo 3º. A contratação que trata a presente lei será revisada inicialmente pelo prazo de 6 meses, podendo ser renovado pelo prazo previsto na legislação municipal que dispõe sobre a matéria, bem como poderá ser extinta a qualquer tempo, na hipótese de extinção do motivo que deu origem à mesma, e constante do parágrafo único do artigo 1º desta lei. Artigo 4º. A contratação prevista nesta lei será de natureza administrativa, ficando assegurado ao contratado os direitos e deveres previstos no Regimento Jurídico dos Servidores Municipais de Jacuizinho, e o sistema previdenciário será do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Artigo 5º.
As despesas decorrentes da aplicação da presente lei serão atendidas por conta da seguinte dotação orçamentária: da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, constante do orçamento municipal vigente. Artigo 6º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, Jacuizinho, 15 de janeiro de 2018. Comir Pedro Capitão, prefeito. Antônio Justo Brum, secretário municipal de administração. Mensagem de justificativa. Projeto de lei número 003 de 2018. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a matéria anexa versa sobre a contratação temporária por excepcional interesse público de um professor de educação física e está sendo encaminhada a esta Casa Legislativa para ser analisada por vossas excelências. A contratação apresentada destina-se a suprir necessidade temporária de excepcional interesse público junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, de um professor de educação física, séries iniciais. Essa necessidade emergencial decorre da licença gestante da professora Kerla Jorge Maier, ocupante do cargo de provimento efetivo de professora de educação física, bem como do aumento das atividades relacionadas à área de educação física do ensino municipal, em virtude da obrigatoriedade da administração municipal disponibilizar 30% da carga horária para atividades de planejamento dos professores. Considerando que nesse espaço de tempo destinado ao planejamento, os alunos ficam sem professores e, para não ficarem ociosos, são realizadas atividades na área da educação física. O prazo da contratação hora solicitada é de 6 meses, enquanto perdurar a licença gestante da professora titular do cargo de professor de educação física. Quanto aos demais requisitos dessa contratação, as mesmas constam dos dispositivos do projeto de lei anexo. Por fim, deixamos de encaminhar o estudo do impacto orçamentário e financeiro, visto que não haverá impacto algum, já que essa contratação será para substituir professora em licença gestante, que durante essa licença perceberá seus vencimentos do INSS. Considerando que tal contratação é indispensável para possibilitar o início do corrente ano letivo, que deverá ocorrer já no mês que vem, conforme o calendário escolar, solicitamos que vossas excelências determinem que o referido projeto de lei seja apreciado, discutido e votado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 155 e seguintes do regimento interno desta Câmara de Vereadores. São estas, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, as justificativas ao projeto de lei em anexo. No entanto, continuamos à inteira disposição de vossas excelências para quaisquer outros esclarecimentos que julgarem necessário. Jacuizinho, 15 de janeiro de 2018. Volmir Pedro Capitão e prefeito municipal. Coloco em votação a emenda ao projeto de lei 003 pela ordem nominal. Vereadora Carla. A favor. Vereador Paulo Gilmar. Vereadora Lisete. Aprova. Vereador Nercino. Vereador Paulo da Silva. Aprova. Vereador Olivaldo. Aprova. Vereadora Daniela. Aprova. Vereador Fábio. Aprova. Peço ao secretário que conclame o resultado da votação. 8 votos favoráveis. Coloco em discussão o projeto com a emenda pela ordem nominal. Vereadora Carla. Passo. Vereador Paulo Gilmar. Vereadora Lisete. Passo. Vereador Nercino. Vereador Paulo da Silva. Passo. Vereador Olivaldo. Passo. Vereadora Daniela. Passo. Vereador Fábio. Passo. Coloque em votação o projeto com a emenda pela ordem nominal. Vereadora Carla. A favor. Vereador Paulo Gilmar. Vereadora Lisete. Aprova. Vereador Nercino. Vereador Paulo da Silva. Aprova. Vereador Olivaldo. Aprova. Vereadora Daniela. Aprova. Vereador Fábio. Aprova. Peço ao secretário que conclame o resultado da votação. 8 votos favoráveis.
solicito à secretária que proceda à leitura da emenda e justificativa do projeto de lei de origem do Executivo 004/2018. Projeto de lei número 004/2018, protocolado na data de 18 de janeiro de 2018. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar permuta de professora com o município de Campos Borges e dá outras providências. Volmir Pedro Capitânio, prefeito municipal de Jacuizinho, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, encaminha à Câmara Municipal de Vereadores para apreciação e discussão o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo de Jacuizinho autorizado a efetivar a permuta da servidora pública municipal Luciana Sebenello da Silva, ocupante do cargo de provimento efetivo de professora de educação infantil, com a servidora do município de Campos Borges, Ladimar Aparecida Fiuza Bertolin, ocupante do cargo de provimento efetivo de professora de educação infantil. Artigo 2º. A permuta de que trata a presente lei será sem ônus para o município, em que a professora permutada irá atuar, permanecendo o pagamento de sua respectiva remuneração ao cargo do seu município de origem. Artigo 3º. A permuta será realizada pelo prazo de 1 ano, podendo cessar ou ser revogada a qualquer momento por mútuo acordo entre os municípios de Jacuizinho e Campos Borges, bem como por iniciativa de qualquer um desses municípios ou ainda por requerimento das professoras permutadas. Artigo 4º. A efetividade das professoras permutadas será atestada mensalmente pelos entes em que irão atuar. Artigo 5º. Os municípios em que as professoras permutadas irão atuar poderão dispor livremente sobre a concessão ou não de função de confiança para as referidas servidoras, nos termos de suas respectivas legislações. Artigo 6º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação. Jacuizinho, 15 de janeiro de 2018. Volmir Pedro Capitânio, prefeito municipal. Antônio Justo de Brum, secretário municipal de administração. Mensagem de justificativa. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, estamos encaminhando a esse Poder Legislativo o incluso projeto de lei número 004/2018, solicitando a autorização para efetuar permuta de professora com o município de Campos Borges, a fim de que o mesmo seja objeto da superior apreciação por parte de Vossas Excelências. A matéria anexa visa possibilitar a permuta da professora pública municipal de Jacuizinho, Luciana Sebenello da Silva, ocupante do cargo de provimento efetivo de professora de educação infantil, com a professora do município de Campos Borges, Ladimar Aparecida Fiuza Bertolin, também ocupante do cargo de professora de educação infantil. A permuta, ora solicitada, tem como objetivo principal o interesse público, já que a mesma é benéfica para os municípios de Jacuizinho e Campos Borges, uma vez que a servidora desta municipalidade possui formação em áreas que interessam ao município de Campos Borges e a professora do município de Campos Borges também possui formação em área que interessa ao município de Jacuizinho. Outro ponto a ressaltar é a residência das professoras a serem permutadas, de forma que realizadas as permutas facilitará o acesso dessas professoras aos respectivos locais de trabalho e, consequentemente, o rendimento das suas atividades, visto que a professora Ladimara reside nessa cidade de Jacuizinho e a professora Luciana reside na cidade de Campos Borges. Cabe ressaltar também, por oportuno, que a professora Ladimara, que reside em nossa cidade, por questões de saúde, não tem condições de dirigir seu veículo fora do perímetro urbano. Por fim, e conforme já consta no artigo 2º da matéria anexa, a remuneração das professoras permutadas permanecerão a ser pagas pelos municípios de origem. Assim, a professora Luciana continuará a receber a remuneração do seu cargo do nosso município, enquanto que a professora
enquanto a professora Ladimara permanecerá recebendo a sua remuneração no município de Campos Borges. Considerando que essas professoras deverão iniciar suas atividades já no próximo mês de fevereiro, solicitamos que Vossas Excelências determinem que o referido projeto de lei seja apreciado, discutido e votado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 155 e seguintes do regimento interno desta Câmara de Vereadores. São estas, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, as justificativas ao projeto de lei em anexo. No entanto, continuamos à inteira disposição de Vossas Excelências para quaisquer outros esclarecimentos que julgarem necessário. Jacuizinho, 15 de janeiro de 2018, com o Pedro Capitani, prefeito municipal. Coloque em discussão quanto à tramitação urgente e urgentíssimo do projeto de lei 004/2018. Vereadora Carla. Por favor. Discussão. Passo. Vereador Paulo Gilmar. Vereadora Lisete. Senhor presidente, colegas, demais pesos, eu acho que é muito justo essa permuta de professoras, onde a professora Ladimara passa por problemas de saúde, que graças a Deus está bem, mas que isso não afeta nada um município ou outro, e que eu acho que foi muito bem pensado, então, dessa troca das professoras, que não vem trazer nenhuma, talvez até mais benefício para cada município, seja de Campos Borges, seja de Jacuizinho. Sou favorável, acredito que todos vão ser favoráveis sobre essa pergunta de professores. É isso, muito obrigado. Vereadora Lisete, nós estamos discutindo a urgência. Falei. Vereador Paulo da Silva. Passo. Vereador Nercindo. Vereador Olivaldo. Passo. Vereadora Daniela. Passo. Vereador Fábio. Passo. Coloque em votação para a aprovação do regime de urgência urgentíssimo. Quem for favorável pronuncia a palavra a favor, de forma contrária como se encontra. Solicito à secretária que faça a contagem dos votos. Vereadora Carla. Favorável. Vereador Paulo Gilmar. Vereadora Lisete. A favor. Vereador Paulo da Silva. A favor. Vereador Nercindo. Vereador Olivaldo. Aprovo. Vereadora Daniela. A favor. Vereador Nercindo. Vereador Fábio. A favor. Peço à secretária que conclame o resultado da votação. 8 votos favoráveis. Coloco em discussão o projeto pela ordem nominal. Vereadora Carla. Eu acredito que não vai causar nenhum prejuízo ao município, né, já que é simplesmente uma permuta, né, e com isso irá favorecer a Ladimara, que a gente sabe as condições de saúde que ela se encontra, né, e tem dificuldade para dirigir, então eu sou favorável que seja feita essa permuta. Vereador Paulo Gilmar. Vereadora Zete. Eu já tinha me antecipado, então continua conforme eu tinha falado. É isso. Vereador Paulo da Silva. Passo. Vereador Nercindo. Volto com participação, gostaria de cumprimentar a direita, o vereador, o secretário de assistência, que não tinha comentado antes. Só queria dizer que também sou favorável ao projeto, que a gente não vai acarretar nenhum prejuízo ao município. Esse vai ser, então, perguntado uma professora pela outra, aonde estão ocupando o mesmo cargo, os mesmos eu vou explicar as mesmas atribuições, né? Como já então os guardas de cozinha. E com certeza vai acarretar mais uma melhoria melhor forma de condições de trabalho até para os professores, como acredito também que os alunos vão ser beneficiados por causa de terem ter aula com uma professora mais conhecida. Os pais dos alunos vão ser beneficiados porque de repente a pessoa já conhece os pais dos alunos, qualquer problema que pode acontecer pode ligar para o pai dos alunos contando. Então eu acho que os professores do município, dando aula no município, o município só tem a ganhar, os alunos só têm a ganhar, os professores só têm a ganhar. Então, por isso sou favorável, sem dúvida.
Vereador Paulo da Silva. Vereador Orivaldo. Passo. Vereador Daniela. Passa. Vereador Fábio. Companheiro presidente, demais colegas, eu volto a ocupar o espaço. Eu acho também que é válido. Não é a primeira vez que vai ser feito. Isso é uma prática corriqueira aí nos municípios da região, essa pergunta de profissionais tendo as mesmas formações e atribuições. Eu vejo que é válido também para os professores, mas principalmente para os alunos. Alguma atividade extracurricular, que às vezes é feita durante fora do horário ou alguma reunião, facilita muito a presença dessas professoras porque vão estar mais próximo da sua residência, vamos dizer assim. Então eu acho que é válido para o município. Isso aí eu acho que vem ser positivo, vamos dizer assim. Seria isso. Coloco em votação pela ordem nominal. Vereadora Carla. Aprovo. Vereador Paulo Gilmar. Vereadora Lisete. Aprovo. Vereador Nercindo. Aprovo. Vereador Paulo da Silva. Aprovo. Vereador Dorival. Aprovo. Vereadora Daniela. Aprovo. Vereador Fábio. Aprovo. Peço à secretária que concluam o resultado da votação. 8 votos favoráveis. Solicito à secretária que proceda à leitura da emenda e justificativa do projeto de lei de origem do Executivo 005/2018. Tendo em vista que existem vários projetos, sejam apreciados, considerados novos e hoje, tem a cópia aí para que consulte pela leitura, apenas leia a emenda e a justificativa. Projeto de lei número 005/2018, protocolado na data de 18 de janeiro de 2018. Autoriza a contratação temporária de um agente comunitário de saúde microárea 4 por excepcional interesse público e da outras providências. Mensagem de justificativa. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, a matéria anexa versa sobre a contratação temporária por excepcional interesse público de um agente comunitário de saúde e está sendo encaminhada a esta Casa Legislativa para ser analisada por Vossas Excelências. A contratação aplicada destina-se a suprir necessidade temporária e urgente de excepcional interesse público, junto na função de agente comunitário de saúde para atuar na microárea 4, região da Borboleta, Pantaninho e Campo Comprido. Essa necessidade temporária e urgente decorre da licença gestante da servidora Elisele Schneider da Cunha, titular do cargo de agente comunitário de saúde na microárea 4. Essa servidora deverá entrar em licença gestante a contar do mês de março de 2018, pelo período de 6 meses e após esse período deverá tirar mais um mês de férias. Assim, o prazo proposto para essa contratação é de 7 meses. Quanto aos demais requisitos dessa contratação, as mesmas constam dos dispositivos do projeto de lei anexo. Deixamos de encaminhar o estudo de impacto orçamentário financeiro, visto que não haverá impacto algum, já que essa contratação será para substituir agente comunitário de saúde em licença gestante, que durante essa licença perceberá os vencimentos do regime geral da Previdência Social. Considerando que tal contratação é indispensável para a manutenção do programa de agentes comunitários de saúde no nosso município e que a servidora titular deverá entrar em licença gestante já no início do mês de março, solicitamos que Vossas Excelências determinem que o referido projeto de lei seja apreciado, discutido e votado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 155 e seguintes do regimento interno desta Câmara de Vereadores. São estas, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, as justificativas ao projeto de lei em anexo. No entanto, continuamos à inteira disposição de Vossas Excelências para quaisquer outros esclarecimentos que julgarem necessário. Jacuizinho, 15 de janeiro de 2018. Romeu Pedro Capitânio, prefeito municipal. Coloco em discussão quanto à tramitação da urgência urgentíssima do projeto de lei 005/2018. Vereadora Carla. Passo. Vereador Paulo Gilmar. Vereadora Lisete. Passo. Vereador Paulo da Silva. Vereador Nercindo.
Paz. Vereador Lorival. Paz. Vereadora Daniela. Paz. Vereador Fábio. Paz. Coloca em votação para aprovação do regime de urgência urgentíssimo. Quem for favorável, anuncia a palavra a favor. De forma contrária, anuncia contra. Solicito a secretária que faça a contagem dos votos. Vereadora Carla. Favor. Vereador Paulo Gilmar. Vereadora Lisete. Aprovo. Vereador Paulo da Silva. Vereador Nercino. Vereador Lorival. Favor. Vereadora Daniela. Favor. Vereador Fábio. A favor. Peço à secretária que conclua o resultado da votação. 8 votos favoráveis. Coloque em discussão o projeto pela ordem nominal. Isso. Vereadora Carla. Vereador Paulo Gilmar. Vereadora Lisete. Paz. Vereador Nercindo. Vereador Paulo da Silva. Vereador Lorival. Senhor Presidente, demais colegas vereadores, assistentes dessa noite de hoje, referente a esse projeto, eu acho que ele veio em boa hora, que eu vejo a necessidade lá na nossa comunidade, no Campo Comprido e Borboleta, e então esse projeto não tem como não ser aprovado, né? Eu sou favorável ao projeto e conto com os demais colegas vereadores. Seria isso. Vereadora Daniela. Senhor presidente e demais colegas, nessa noite, público em geral, eu também vejo uma grande necessidade de se contratar outra agente comunitária de saúde, principalmente lá no interior, para a comunidade não ficar sem esse elo de ligação que a agente de saúde é, né, de avisos e esse elo difícil, elo de ligação que a gente é com a comunidade, né, a comunidade já distante aqui da cidade. Então eu acho pertinente sim essa contratação. Veio em boa hora, pelo menos não ficar descoberto, né, aquela microárea. Seria isso. Vereador Fábio. Companheiro presidente, demais colegas, eu acho que a vereadora Dani já falou mais ou menos o que eu iria falar, mas há uns 15 dias atrás a gente fez uma reunião interna lá da equipe da saúde e foi comentado sobre essa hipótese de repente deixar sem, mas como ela frisou bem, é um elo de ligação entre as decisões da saúde que tem que ser levada até os munícipes, principalmente naquela região que fica bem distante do município, assim como também faz o caminho oposto. Problemas que às vezes estão sendo vistos lá na comunidade são trazidos para a saúde. Então, naquela reunião ficou designado que ia ser encaminhado esse projeto, a ideia foi unânime de todos que deveria ser encaminhado. Concordo com o vereador Lorival, peço também o apoio de todos. Eu acho que é uma região distante da nossa sede, do município, então tem que ter uma atenção ainda mais especial quanto à questão de saúde e doença. Seria isso, presidente. Coloque em votação pela ordem nominal. Vereadora Carla. Aprovo. Vereador Paulo Gilmar. Vereadora Lisete. Aprovo. Vereador Nercindo. Vereador Paulo da Silva. Aprovo. Vereador Lorival. Aprovo. Vereadora Daniela. Aprovo. Vereador Fábio. Aprovo. Peço à secretária que conclua o resultado da votação. 8 votos favoráveis. Solicito à secretária que proceda à leitura da emenda e justificativa do projeto de lei de origem do Executivo 006/2018. Projeto de lei número 006/2018, protocolado nesta casa 18 de janeiro de 2018. Dispõe sobre a realização da terceira ESPOJAC do 26º Encontro Intermunicipal de Mulheres do Centro Serra. Abre crédito adicional suplementar no orçamento municipal vigente e dá outras providências. Mensagem de justificativa. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, o projeto de lei que estamos encaminhando a esta colenda Casa de Leis para que seja objeto da superior apreciação por parte dos nobres edis, integrantes desse Legislativo Municipal, versa sobre a realização da terceira ESPOJAC e do 26º Encontro Intermunicipal de Mulheres do Centro Serra.
A exemplo dos anos de 2014 e 2016, quando foi aprovado por esse Legislativo Municipal a realização da primeira e da segunda Expojac, o presente projeto visa especificamente a realização de mais uma exposição feira em nosso município, que tem como objetivo prestigiar e incentivar as atividades econômicas ligadas às áreas comercial, industrial, prestação de serviços, agronegócios, cultural, lazer e de gastronomia, com a busca de intercâmbio com os municípios da região do Estado, a qual será organizada e viabilizada pela comissão organizadora desse evento e executada de forma terceirizada por empresa a ser contratada nos termos da legislação vigente, especialmente a Lei Federal número 8.666/93, com suas alterações. A realização de mais uma Expojac visa integrar as atividades representativas dos diversos segmentos públicos e privados, promovendo a atração de novos investimentos nos diversos setores da economia local, difundindo as atividades econômicas e socioculturais do município, bem como incentivando empresários urbanos e rurais para a participação através da exposição, mostra, comercialização de seus produtos junto a essa exposição feira. Tendo como público-alvo produtores rurais, técnicos, estudantes, empresários das áreas da indústria, comércio, serviços, lazer, cultura, artesanato, gastronomia e comunidade em geral. Salienta-se que na terceira Expojac, Exposição Feira da Indústria, Comércio, Pecuária, Agroindústria e Artesanato do Jacuizinho, estarão presentes o comércio, agropecuaristas, prestadores de serviço, entidades culturais de Jacuizinho e de várias cidades do Rio Grande do Sul, mostrando seus produtos, bem como inovações para os setores da economia regional. Junto a essa exposição feira, estarão sendo realizados diversos shows e bailes, com entrada franca para toda a população. Isto é, não serão cobrados ingressos nesses eventos. Por outro lado, na edição do Expojac 2018, estará sendo realizado concomitantemente, utilizando-se da estrutura desse evento, o 26º Encontro Intermunicipal de Mulheres do Centro-Serra, que é um tradicional evento da região Centro-Serra do Estado, e se caracteriza por sua capacidade de reunir milhares de mulheres agricultoras no Dia Internacional da Mulher. A cada ano, nesse encontro, tem-se eleito temáticas específicas, sendo que no corrente ano o tema proposto foi Mulher Empreendedora, Sensibilidade, Competência e Superação. O Encontro Intermunicipal de Mulheres tem ganhado visibilidade regional, contando sempre com a participação e parceria da Emater, das associações municipais de agricultoras e ou trabalhadoras rurais e das prefeituras municipais dos 10 municípios que compõem a Unicef. Por todos esses motivos, resta evidente o alto interesse do público envolvido na questão, sendo de primordial importância que o poder público participe decisivamente, alocando recursos para incentivar e viabilizar a concretização desse importante evento. Por fim, para possibilitar a realização desses eventos, Expojac e Encontro de Mulheres, através da matéria anexa, está sendo proposta também a abertura de crédito adicional suplementar junto ao Orçamento Municipal vigente, conforme se vê no artigo 3º desse projeto de lei. Considerando que a terceira Expojac, o 26º Encontro Intermunicipal de Mulheres, deverá ser realizado já no início do mês de março, solicitamos que Vossas Excelências determinem que o referido projeto de lei seja apreciado, discutido e votado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 155 e seguintes do regimento interno desta Câmara de Vereadores. São estas, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, as justificativas ao projeto de lei em anexo. No entanto, continuamos à inteira disposição de Vossas Excelências para quaisquer outros esclarecimentos que julgarem necessário. Jacuizinho, 15 de janeiro, João Pedro Capitão, prefeito municipal. Coloco em discussão quanto à tramitação urgência urgentíssima do projeto de lei 006/2018. Vereadora Carla. Passo.
Vereador Paulo Gilmar. Vereadora Lisete. Vereador Paulo da Silva. Vereador Nercino. Vereador Olivaldo. Passo. Vereadora Daniela. Passa. Vereador Fábio. Passo. Coloco em votação para aprovação do regime de urgência urgentíssimo. Quem for favorável, pronuncie a palavra a favor. De forma contrária, pronuncie contra. Solicito à secretária que faça a contagem dos votos. Vereadora Carla. A favor. Vereador Paulo. Vereadora Lisete. Aprovo. Vereador Nercindo. Vereador Paulo da Silva. Aprovo. Vereador Olivaldo. Favor. Vereadora Daniela. Favor. Vereador Fábio. A favor. Peço à secretária que o resultado da votação. 8 votos favoráveis. Coloco em discussão o projeto pela ordem nominal. Vereadora Carla. Senhor presidente, colegas vereadores, eu acredito que é um evento que já faz parte do nosso município, que tem a sua marca já aqui e que não se deve deixar de fazer, já que já vai ter também esse encontro intermunicipal de mulheres, então já vai ser aproveitado o mesmo gasto, o mesmo custo de toda a estrutura e então já se faz a feira junto. Então isso vai, de uma certa forma, já vai gerar uma economia, né, porque já se aproveita toda a estrutura que vai ser feita para o encontro das mulheres para também fazer a feira, que também é de muita importância para a divulgação, né, do nosso município, para que os produtores, as produtoras rurais, né, exponham os seus produtos, os seus trabalhos, o seu artesanato, enfim, que se faça uma amostra de tudo que nós temos de bom no nosso município, né, que vem muita gente de diversos lugares, de diversos municípios, que vem aqui prestigiar esse evento, né, que já faz parte do nosso município, é um sucesso, como já foi nas outras edições, né, e eu acredito que cada ano já se faça melhoramentos, né. Já nós temos também a emenda do deputado Alceu Moreira, que já está à disposição, então a gente já tem um recurso para que se faça alguma estrutura. Também já foi, como a Câmara, já no ano passado a gente deixou destinado R$5.000 também para essa festa, né, das mulheres. Então eu acho que a gente tem mais que aprovar, porque isso é um evento que só faz bem para o nosso município e divulgar tudo aquilo de bom que nós temos aqui. E, em especial, a nossa produção, né, do município, a produção rural, o trabalho que está sendo feito aqui, desenvolvido através da Emater também e através da assistência social com as mulheres. Então, é uma oportunidade de nós demonstrar tudo de bom que nós temos aqui no nosso município. E eu sou a favor, seria isso, nosso presidente. Vereador Paulo Gilmar. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas que estão presentes aqui hoje, aos funcionários municipais, ao secretário de Educação, Cassiano Bertolini, secretário de Assistência Social, Tirene, aos funcionários da casa, a Emater. Eu acho que é um evento que, como a vereadora Carla, que já marcou o nosso município, que marcou muito bem, uma atitude de coragem do prefeito Valmir, quando fez a primeira edição e a segunda, embora a segunda fosse num tempo de inverno, mas mesmo assim foi um sucesso. E graças a esse encontro das mulheres, juntamente com as mulheres do Centro Serra, eu acho que isso vai alavancar a nossa feira. Nós temos aí uma divulgação, segundo aí a primeira dama, aí 4.000 mulheres na quinta-feira. Então quem vir na quinta com certeza vai ver os shows que terá na sexta, sábado e domingo, e muitas retornarão ao município do Jacuizinho. Pensando nisso, nós vamos ter pela primeira vez o nosso comércio poder participar mais. Que é o comércio daqui que vai colocar, com certeza, a alimentação na quinta-feira. E essa estrutura, com certeza, permanecerá até o final da feira. Então a gente não precisa se preocupar muito com o pessoal de fora vem, o pessoal de fora, é normal uma feira, não tem como fazer uma feira só com o povo ou com as empresas do nosso município. É normal que venha o pessoal de fora. Mas pela primeira vez, eu acho que junto com esse encontro das mulheres, vai fazer com que possamos, o nosso comércio, principalmente de gênero alimentício,
estar estabelecido desde o início até o final da feira. Senhor presidente. Vereador José. Voltando para o passo a espaço, eu acredito que é até onde o nosso povo merece também esse momento de lazer, de alegria, de coisas diferentes. Nem todos do município, aqueles locais mais difíceis, tem assim, participa. Então aqui no nosso município eu acredito que vão estar presentes e aonde vão ver coisas diferentes que vêm de outros lugares, outros municípios. Mas, em primeiro lugar, dou parabéns ao prefeito por essa atitude, essa iniciativa. Dou parabéns à Emater, à assistência social, a todos, as agricultoras, né, que já tenho ouvido elas comentar que vão colocar ali no Dia Internacional das Mulheres, conforme o vereador Paulinho falou, vai ser para o nosso comércio aqui do município. E que seja um sucesso para nossas agricultoras, que eu sei que estão se empenhando, então que seja bem reconhecido, vai ser, onde a Emater está trabalhando junto com muito esforço, sim, da Salete, que é uma grande pessoa aqui, que traz as coisas para o município, trabalha pelo município. Parabéns também para ti, Salete, e que possa ter nós todos juntos. Até digo para Salete, para Dilene, contem comigo no dia da semana, me chame que eu lá vou estar trabalhando de boa vontade, como voluntária, naquilo que for possível fazer. Então estou deixando esse recado e que nós, vereadores, possa, então no dia de hoje, aprovar esse grande evento para o nosso município e trazer muita alegria para as pessoas daqui. É isso, senhor presidente e colegas vereadores, muito obrigado. Vereador Nercinho. Vereador Paulo Silva. Volto para o Passo Espaço. Quero aqui dizer que eu sou a favor dessa feira. Eu acho que isso aí é a divulgação do nosso município, aonde já está na terceira edição, foi um sucesso todas as outras. E aproveitando já que vai ter uma estrutura do Encontro das Mulheres, então é uma despesa que já vai facilitar para a feira. Se fosse fazer o Encontro das Mulheres este ano e a feira no ano que vem, com certeza daria mais despesa para o município. Então aí é uma oportunidade para os agricultores do nosso município, do comércio, e ali expor suas mercadorias. Só que até comentei com o prefeito, a gente gostaria que o comércio daqui, de repente, não fosse cobrado essa taxa que o pessoal cobra, já que é o município que está investindo, é o município que está pagando para fazer a feira, então que o comércio daqui tenha acesso livre, que possa colocar seu comércio ali sem precisar pagar aquelas taxas que se deveria cobrar. Então seria esse a Vereador Lorival. Senhor presidente, eu também gostaria de dizer que sou favorável a esse projeto e também gostaria de parabenizar a Salete, uma pessoa especial que merece uma atenção de todos os pessoal do nosso município, que ela trabalha intensa, sem pensar em política. Isso aí que eu acho muito bonito, o papel que ela faz, o trabalho que ela faz em todas as comunidades. Salete, meus parabéns e contem comigo. Seria isso. Vereadora Daniela. Senhor presidente, mais colegas, também sou favorável, a gente sabe como o movimento, como o comércio se movimenta também, mas aproveitando esse gancho como observadora, dizer assim, dos eventos do município, participantes, aproveitando a oportunidade que nossa secretária municipal de educação está aqui, nossa secretária de assistência social, gostaria também de estender o pedido que a noite cultural seja também de entrada franca, visando que são os nossos filhos, de todos nós aqui, para incentivar a participação dos nossos munícipes na noite cultural, das nossas crianças nos grupos, porque a feira a gente participa, sim, todos participam, mas eu acho que são shows que vêm de fora, todos muito bons, com certeza, mas a noite cultural que seja deixado um recursozinho a mais, para que a noite cultural também tenha entrada franca, para nós prestigiarmos os nossos filhos, as nossas crianças aqui.
Seria isso, muito obrigada. Vereador Fábio. Companheiro presidente, eu volto para esse espaço, comentando um pouco sobre esse POJAC. Eu acho que ainda não estamos preparados, vamos dizer assim, mas eu gostaria que sempre nós fosse, de repente, o executivo, uma comissão de funcionários de carreira, acompanhasse de perto, já que ainda nós precisamos, eu acho que realmente precisamos que seja terceirizada a organização por enquanto, mas com a comissão acompanhasse de perto, que com o passar dos anos, de repente, nas próximas exposições aí, possa ser desenvolvido por funcionários daqui, esse dinheiro que seria empregado numa empresa terceirizada poderia ficar aí no município mesmo. De repente, no futuro próximo vai ser criada alguma associação comercial ou de trabalhadores rurais, alguma coisa assim, assessoria de matéria, outras coisas, que poderia ser, vamos dizer assim, programada e executada essa feira com recursos nossos aqui, recursos humanos nossos, porque eu acho que daí ela teria, vamos dizer assim, um valor muito mais gratificante para Jacuizinho. Mas eu sei que por enquanto ainda a gente está engatinhando, não é uma coisa muito fácil de ser realizada uma feira, então por enquanto eu acho que pode ser feita assim, vamos dizer. Gostei muito da ideia do vereador Paulão, acho que realmente se o nosso comércio aqui puder ter uma diferença, seria bom, é um recurso que vai ficar aqui. Firmas de fora acredito que deve ser cobrado, eles vão arrecadar e vão para outros lugares, vamos dizer assim. E quanto a esse 26º Encontro Intermunicipal de Mulheres do Centro-Serra, parabenizar pelo desafio, porque é o 26º, então eu acho que para quem aceitou esse desafio de sediar esse encontro, é uma responsabilidade muito grande, mas dizer que nós vereadores já, o ano passado, aprovamos uma verba de 5 mil e gostaria que fosse suficiente, mas a gente sabe que hoje os gastos são bastante, vai ter outros recursos. Parabenizar pelo desafio e dizer que eu confio também plenamente no trabalho tanto de Lênin como da Salete, trabalho que sempre desenvolveu muito bem. Dá para se ver, vamos dizer assim, no Outubro Rosa do ano passado, considero que foi muito bom. Então, dizer que no que precisar a gente pode contar conosco para o dia ou para a hora lá do evento. E meus parabéns e desejar sucesso, então, que é o nosso município que vai estar encartado. 3, por exemplo. Coloque em votação pela ordem nominal. Vereadora Carla. Aprova. Vereador Paulo Gilmar. Vereadora Elisete. Aprova. Vereador Nercindo. Aprova. Vereador Paulo da Silva. Aprova. Vereador Lorival. Aprova. Vereadora Daniela. Aprova. Vereador Fábio. Aprova. Peço secretária de fundamentação. 8 votos favoráveis. Solicito à secretária que proceda à leitura da emenda e justificativa do projeto de lei de origem do Executivo 008/2018. Projeto de lei número 008/2018, protocolado nesta casa em 18 de janeiro de 2018. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento municipal de 2018 no valor total de R$ 36 mil e da outras providências. Questão de ordem não tem que ser daí, né? Emenda antes. Não, projeto? Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, a matéria que estamos passando às mãos de Vossa Excelência, Senhor Presidente, para ser analisada pelos demais integrantes desta Casa das Leis, versa sobre a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento Municipal de 2018 no montante de R$ 36 mil. O crédito adicional suplementar destina-se à cobertura de valores que serão devolvidos ao FNDE-PAR em virtude da conclusão do convênio decorrentes dos recursos repassados pela União através do FNDE e que, implementados todas as ações e objetos desse convênio, estou salvo a ser devolvido ao governo federal. Assim, para que tal devolução seja contabilizada de forma correta, possibilitando a prestação de contas relativa aos recursos recebidos, se faz necessária a abertura de do crédito suplementar constante da matéria anexa. Por outro lado, o suporte para a abertura do crédito adicional suplementar
complementar previsto no artigo 1º desta matéria, adjurado o superávit financeiro do exercício de 2017 na fonte de recursos 1085, FEDE PAR, conforme especificado no artigo 2º da matéria anexa. Considerando que a devolução desses recursos e a prestação de contas deverá ser feita com a maior brevidade possível para não causar problemas à municipalidade, solicitamos que Vossas Excelências determinem que o presente projeto de lei seja apreciado, discutido e votado em regime de urgência nos termos do regimento interno desta Câmara Municipal de Vereadores. São estas, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, as justificativas do projeto de lei em anexo, no entanto, continuamos à inteira disposição de Vossas Excelências para quaisquer outros esclarecimentos que julgarem necessário. Jacuizinho, 15 de janeiro de 2018, como pelo capitão do Conselho Municipal. Coloco em discussão quanto à tramitação urgente e urgentíssima do projeto de lei 008/2018. Vereadora Carla. Passo. Vereador Paulo Gilmar. Passo. Vereadora Lisete. Passo. Vereador Paulo da Silva. Passo. Vereador Mercino. Passo. Vereador Olival. Passo. Vereador Daniela. Passo. Vereador Pato. Passo. Coloco em votação para aprovação do regime de urgência urgentíssimo. Quem for favorável, pronuncia a palavra a favor. De forma contrária, pronuncia contra. Solicito à secretária que faça a contagem de votos. Vereadora Carla. Favor. Vereador Paulo Gilmar. Vereador Lisete. Favor. Vereador Paulo da Silva. A favor. Vereador Mercino. Vereador Lorival. A favor. Vereador Daniela. Favor. Vereador Fábio. A favor. Peço à secretária que conclame o resultado da votação. 8 votos favoráveis. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei 008/2018. Emenda ao projeto de lei número 008/2018. Proposta de emenda ao projeto de lei do Executivo número 008/2018. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento Municipal de 2018, no valor total de R$ 36.000 e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Jacuizinho, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela legislação em vigor, nos termos do inciso 4 do artigo 125 do Regimento Interno, encaminha para a apreciação e discussão a seguinte proposta de emenda supressiva ao projeto de lei número 008/2018, de origem do Poder Executivo Municipal. Artigo 1º. A presente emenda supressiva ao projeto de lei número 008/2018, de origem do Poder Executivo, tem por objeto a supressão do artigo 3º do referido projeto de lei. Mesa diretora da Câmara de Vereadores de Jacuizinho, 22 de janeiro de 2018, Jósimos e Rodrigo Demetrio, presidente. Coloco em discussão a emenda ao projeto de lei 008 pela ordem nominal. Vereadora Carla. Passo. Vereador Paulo Gilmar. Senhor presidente, senhores vereadores, vendo que essa emenda supressiva ao artigo 3º do projeto vai acarretar e nós temos que fazer mais uma sessão extraordinária, devido ao fato da devolução que o Executivo tem de devolver recursos ao FME, ao governo do Estado, ao governo federal, e ele não pode mexer, ele não vai poder mexer no plano plurianual da lei de diretrizes sanitárias. Pode conversar depois sobre a sessão. Tá. Devido a isso, senhor presidente, eu gostaria que essa emenda não precisaria dessa emenda. Devido ao projeto, é só a devolução do governo federal do recurso que gerou recurso, gerou aumento de recurso, deve ser isso.
alguma coisa que tem que ser devolvida. Então, eu acho que nós vamos colocar aí mais uma sessão extraordinária. Seria certeza. Eu suspendo aí o procedimento. Não vai uma sessão. Solicito a leitura de modificação da emenda do projeto de lei 008/2018. Proposta de emenda ao projeto de lei executivo número 008/2018. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento municipal de 2018, no valor total de R$ 36.000 e outras providências. Como diretora da Câmara Municipal de Vereadores, o Jacuizinho está comprometida com as atribuições legais que lhes são conferidas pela legislação em vigor. Nós temos no inciso 4 do artigo 125 do Regimento Interno, encaminha para a sessão de discussão a seguinte proposta de emenda modificativa ao projeto de lei número 008/2018, de origem do Poder Executivo Municipal. Artigo 1º. Apresenta emenda modificativa ao projeto de lei número 008/2018, de origem do Poder Executivo, tem por objeto a modificação do artigo 3º do referido projeto de lei, ficando com a seguinte redação. Artigo 3º. Fica o Executivo Municipal autorizado a alterar as leis municipais que dispõem sobre o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2018 nos anexos específicos referentes ao projeto de lei número 008/2018. Mesa diretora da Câmara de Vereadores, Jacuizinho 22, voz de Demetrio, presidente. Coloco em discussão a emenda modificativa ao projeto de lei 008 pela ordem nominal. Vereadora Carla. Passo. Vereador Paulo Gilmar. Senhor Presidente, só para dizer, eu acho que ainda poderá acarretar uma sessão, mais uma sessão extraordinária de emenda semana. Pensando que o vereador Paulo está em Pérez e vai viajar, eu sou contra a emenda. Seria certo, presidente. Vereadora Lisete. Você poderia ser favorável, mas conforme o Paulinho falou, se tiver outra sessão extraordinária, eu também não vou me encontrar aqui. Acredito que sim. E daí? Então, por esse motivo, eu sou contra. Vereador Nercinho. Vereador Paulo da Silva. Passo. Vereador Olivaldo. Passo. Vereadora Daniela. Senhora Presidente, demais colegas, não será necessário outro por essa razão, porque está bem especificada a emenda aqui modificativa quanto ao projeto 008. Não vai acarretar outra sessão por causa do projeto de lei número 008. Poderá ter necessidade do Executivo ter outra sessão extraordinária antes do início das aulas ou no mês de março, mas não será por a razão do projeto número 008. Seria isso. Vereador Fábio. Passo. Passo a palavra ao vice-presidente para fazer o trabalho. Assumo o trabalho da casa, de imediato passou para o vereador Johnson. Essa emenda modificativa faz o necessário projeto, uma vez que esta casa é apreciado o projeto com relevância. Não concordando com o Executivo, tem o poder para alterar a lei do município quanto o plano plurianual das leis de diretrizes orçamentárias, para julgar necessário, entendendo a ser um desrespeito ao plenário, qual tem a incumbência de fiscalizar e legislar. Devolvo o trabalho à casa ao presidente. Assumo o trabalho da casa, passo de imediato ao presidente Johnson. Coloco em votação a emenda ao projeto de lei 008 pela ordem nominal. Vereadora Carla. Contra. Vereador Paulo Gilmar. Vereadora Lisete. Contra. Vereador Nercinho. Aprovo. Vereador Paulo da Silva. Contra. Vereador Olivaldo. Aprovo. Vereadora Daniela.
Aprovo. Vereador Fábio. Aprovo. Peço à secretária que conclua o resultado da votação. 4 votos favoráveis e 4 votos contrários. Então, repasso a palavra ao Assuma as palavras desta casa e de imediato passa o vereador José. Eu voto a favor. Passa a palavra ao José. Emenda Peço à aprovada. secretária que conclua o resultado da votação. Emenda aprovada. Coloco em votação em discussão o projeto pela ordem nominal. Vereadora Carla. Vereador Paulo Gilmar. Já coloca em discussão. Vereador Paulo Gilmar. Senhor Presidente, tomara que o projeto não necessite, que a vereadora Daniela falou, ao referido a uma sessão extraordinária. Mas eu tenho a dúvida, eu tive o direito então de votar contra ele. Porque o projeto até, se ele fala que para mexer no PPA, no plurianual, na lei de diretor orçamentário, é só no referido projeto mesmo. Você só pode mexer em outras questões, porque daí é falsidade ideológica. Então, já o projeto já está dizendo isso aí, né? Então, por esse motivo aí que, devido ao medo de dar uma outra sessão extraordinária, porque eu falei há pouco com o jurídico do Executivo, e ele não conseguiu dizer, é porque ele não viu a emenda aí, não conseguiu dizer como seria a emenda, se necessitaria ou não necessitaria outra sessão. Seria isso, senhor presidente. Vereadora Lisete. Senhor presidente, para vereador, meu voto foi contra, porque fiquei bastante em dúvida. É isso, é aquilo, aquele outro, então, de momento, foi contra. Obrigado. Vereador Narciso. Vereador Paula Silva. Passa. Vereador Olival. Vereadora Daniela. Passa. Vereador Fábio. Passo. Coloque em votação pela ordem nominal. Vereadora Carla. Vereador Paulo Gilmar. Vereadora Lisete. A favor. Vereador Narciso. Vereador Paulo Silva. Aprovo. Vereador Olival. Aprovo. Vereadora Daniela. Aprovo. Vereador Fábio. Aprovo. Peço que a secretária conclua o resultado da votação. 8 votos favoráveis. Projeto de origem da mesa diretora. Solicito à secretária que proceda à leitura da emenda e justificativa do projeto de lei 001/2018 de origem da mesa diretora. Projeto de lei do Legislativo número 001/2018, de 17 de janeiro de 2018. Estabelece o índice da revisão geral anual aos servidores do Poder Legislativo, que trata no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Justificativa do projeto de lei. Ao cumprimentar os regulamentos, tendo em vista a necessidade de revisão geral anual aos servidores ativos do Poder Legislativo no município de Jacuizinho, para o exercício 2018, e que trata do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, assim como Lei Municipal número 149 de 2003 e Lei 1019 de 2016, qual dispõe especificamente do índice de reajuste anual, frente ao cumprimento de impacto orçamentário e financeiro, encaminha o referido projeto pelo Poder Legislativo. A matéria a ora tratada diz respeito ao direito dos servidores do Poder Legislativo e de seus respectivos vencimentos, qual se faz necessário a remessa do presente projeto de lei para a apreciação do plenário. Tendo em vista a premência de apreciação por vossas senhorias, cumpre a mesa diretora encaminhar esta casa para análise extraordinária em atendimento ao princípio da continuidade administrativa.
As despesas decorrentes da presente lei serão custeadas por dotação orçamentária exclusiva do Poder Legislativo Municipal. Desse modo, o referido projeto de lei encontra respaldo legal nos termos do artigo 155 do Regimento Interno, para tramitação em regime urgente e urgentíssimo, sendo que se apresenta para o momento em relação à matéria, ora encaminhada, certos, em contar com a compreensão dos nobres vereadores para apreciação posterior à aprovação do presente projeto. Mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Jacuizinho. Coloque em discussão o projeto de lei 001/2018 pela ordem. Vereadora Carla. Esses projetos foram passados para, quer dizer, na verdade não foram passados para nós, eu tive acesso a esses projetos somente hoje. Então eu acredito que não está correto, porque nós teríamos que ter conhecimento dos projetos 48 horas antes da sessão. E não chegou ao nosso conhecimento. Não, sexta-feira não estava publicado. Suspende a sessão. Coloque então em discussão a vereadora Carla. Eu sou contra nós ver isso aí, porque realmente para mim, eu não tive acesso a esses projetos, só tive acesso hoje a 1h da tarde. Então, pelo que diz o regimento, não tem condições de nós aprovar ou desaprovar alguma coisa que nós não tenhamos conhecimento. Vereador Cláudio Marco. Senhor presidente, eu acho que o nosso regimento ainda está muito balançado. Isso são questões que nós temos que tentar regularizar no nosso regimento. Porque no artigo fala uma coisa, já no outro artigo fala outra. Então, isso, mas não é questão de nós deixar ou não deixar de expressar os projetos aqui. O nosso regimento está totalmente, foi feito em 2001 e acho que nunca vai fazer reformulado. Tentaram reformular no ano passado, mas ainda fica questões que se podem resolver. Então eu acho que de prática sempre a gente recebeu os projetos, todos os projetos, quando eu fui legislador, junto com o executivo, a gente recebeu os projetos do legislativo. Né? A secretária, quando me passou um projeto, quando me fez a convocação, ela me disse que tinha uns projetos do legislativo. Eu, para mim, independente, eu mando um projeto, dentro do projeto, dentro de meia hora, eu mando um projeto, seria a minha decisão. Né? Eu acho que fica a carga da mesa diretora, eu que fazem. Vereador Elisete. Faz. Vereador Paulo Silva. Senhor presidente, aqui eu estava correndo aqui, foi publicado no site dia 19 de janeiro, então foi na sexta-feira. Eu vi esse projeto aqui no site na sexta-feira. Vereador Nercim. Presidente, colegas vereadores, eu não vejo motivo nenhum para não apreciar o projeto de hoje, desde que o projeto estava no site da sexta-feira. Acredito que o vereador tem pressa de pegar os projetos, de comparecer na Câmara e pegar os projetos que se acha necessário. E se não conceder, protocolar uma ofício pedido com antecedência. E não vejo motivo nenhum também de não votar, porque isso aí, eu vejo o exemplo ano passado, em mês de outubro, acho que foi. Eu recebi um projeto também, questionei, projeto no mesmo número da contratação do ensinador. Foi protocolado na sexta-feira, aqui na Câmara de Vereadores, depois do meio-dia. Na segunda-feira foi colocado em discussão, em urgência, foi aprovado pela presidente, dando um voto de Minerva na época. E eu questionei a matéria de não ter recebido o projeto antes. E mesmo assim eu votei favorável ao projeto, então hoje está sendo questionada uma coisa que estava sendo feita no ano passado. Então eu estou sentindo por parte de alguns vereadores que estão querendo dar um recado dizendo que faça o que eu faço, não faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Então, não vejo motivo nenhum hoje para nós deixar de votar esse projeto, que é um projeto idêntico do Executivo. A revisão é a mesma, já foi aprovado o Executivo.
não tem necessidade de fazer uma sessão ordinária, que também depois, para não deixar os funcionários sem a sua revisão no final do mês. E, referente ao projeto também, a mesma coisa que eu falei do projeto executivo, peço para o nosso presidente, que teve a possibilidade de dar um aumento no valor de alimentação, tem uma estudada no orçamento da Câmara aí dos funcionários, que eles sabem que a revisão ao ser muito pequena, então, para dar um pouco mais de reajuste no valor de alimentação dos funcionários. Isso é isso, obrigado. Vereador Orivaldo. Paz. Vereador Daniel. Senhor presidente, demais colegas, realmente concordo com o vereador Paulinho, que o regimento é um tanto quanto não claro, mas não é por isso, digamos assim, como já aconteceu ano passado, de nós recebemos, bem como o Nercindo falou, que aconteceu isso nessa casa, mas aqui ninguém questionamos, fomos acatados, né? E foi votado um projeto, vamos dizer assim, bem amplo, que a gente gostaria de estudar mais, né? Que seria uma contratação de um profissional para o nosso município, e a gente simplesmente acatou a mesa diretora e votamos o projeto. Então, esse projeto, como bem disse o vereador Nercindo, nós já aprovamos do executivo, agora falta do legislativo. Acredito que não se precisa ter um estudo maior, mas estava assim publicado no site, e que a gente faça então, se tiver alguma necessidade do regimento interno, alguma alteração no regimento para que fique mais claro, que a gente faça isso então, durante esse ano. Seria isso. Vereador Fábio. Companheiro presidente, mais colegas, volto para esse espaço. Eu acho que é uma discussão, assim, eu acho que é um pouco de falta de bom senso, tendo em vista que é um projeto para nossas servidoras da casa, que eu não vejo nenhum, vamos dizer assim, temor em votar, por causa que está dando o índice 2,95%, ninguém está aumentando mais o salário de ninguém, que é o índice como foi dado para os servidores municipais. Então eu acho assim, foi publicado no site na sexta-feira. Mas vocês não precisam. Dentro do prazo. Então eu acho que, de minha parte, o que poderia, se a pessoa não leu, se alguém não leu, poderia solicitar que fosse feita a leitura em plenário, no máximo. Mas eu acho que está dentro dos prazos legais, sim. Seria isso. Passo ao trabalho da casa, vice-presidente, para fazer a palavra. Somos os trabalhos da casa, né? Já passa o vereador Jorge. O referido projeto de lei diz a respeito do direito dos servidores do Poder Legislativo e de seu respectivo vencimento, qual se faz necessário a remessa do presente projeto de lei para apreciação do plenário, uma vez que garante aos nossos servidores a revisão dos seus vencimentos, sendo que a urgência de apreciação faz clara, uma vez que os mesmos não podem ser prejudicados em aguardar todo o período de recesso parlamentar, para que tenham seus direitos assegurados. Conto com a compreensão de todos os nobres colegas para apreciação e votação favorável. De imediato passa a palavra para o presidente dos autos. Assuntos trabalhos. Coloque em votação o projeto de lei 001/2018. Quem for favorável, pronuncie a palavra a favor. De forma contrária, pronuncie contra. Solicito à secretária que faça contagem dos votos. Vereadora Carla. Só uma questão de ordem, tem parecer da comissão? Como nós também foi lido aquele parecer, primeiro só fizemos um parecer de todos os projetos, tanto legislativo quanto executivo. Mas eu acho que acredito que teria que ser feito um parecer do legislativo, então a jurídica poderia se manifestar com parecer? Devido a não ter essa comissão formada, que foi nomeada hoje, a gente sabe que é uma sessão extraordinária, que dificulta nós assim, alguém fazer emitir esse parecer, então a gente emitiu um parecer amplo quanto ao executivo e ao legislativo. Então eu sugeri que fosse feito, eu acho que então, em caso, teria que suspender a sessão e ser feito um parecer. Porque como foi falado aqui, os projetos que no caso, quando eu fui presidente, nada ia ser
ter parecer jurídico, parecer de comissão, nunca nada vai à votação sem ter os pareceres. Então, eu acho que é muito justo que pelo menos se tenha os pareceres. Vereador Paulo Gilmar. Vereadora Lisete. Passo. Vereador Mercino. Passo. Vereador Paulo da Silva. É discussão? Passo. Vereador Paulo da Silva. Vereador Dorival. Passo. Vereador Daniel. Vereador Fábio. Passo. Questão da ordem, presidente. Estamos discutindo a urgência científica ou o projeto? Projeto. Peço a secretária. Tá, vereador. Sim. Coloco em votação, pela ordem nominal. Vereadora Carla. Contra. Vereador Paulo Gilmar. Vereadora Lisete. Aprovo. Vereador Mercino. Vereador Paulo da Silva. Aprovo. Vereador Dorival. Aprovo. Vereador Daniel. Vereador Fábio. Aprovo. Peço a secretária que conclua o resultado da votação. 7 votos favoráveis e contrários. Solicito à secretária que proceda à leitura da emenda e justificativa do projeto de lei 002, de origem da mesa diretora. Projeto de lei do legislativo número 002 dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios dos exercentes de mandato eletivo, ocupantes dos cargos de prefeito e vice-prefeito e da outras providências. Justificativa do projeto. A matéria do projeto de lei anexo está sendo encaminhada a esta Casa Legislativa, propondo estender aos agentes políticos, sendo prefeito e vice-prefeito, a concessão de reajuste nos subsídios, a título de revisão geral anual, no percentual de 2,95%, conforme prevê a Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso 10. E nos termos do artigo 4º da Lei Municipal 769/2003. O projeto que ora estamos submetendo à discussão nesta Casa Legislativa visa conceder o reajuste correspondente à variação do IPCA, relativo ao período de janeiro de 2017 a dezembro de 2017. Desta forma, esperamos contar com a colaboração dos senhores, senhoras vereadoras, para a aprovação na íntegra dos presentes projetos de lei de autoria do Legislativo Municipal. Mesa diretora da Câmara Municipal, Jorge Rodrigues Demetrio, presidente. Coloco em discussão o projeto de lei 002/2018 pela ordem. Vereadora Carla. Discussão? Sim. É o mesmo caso de antes, né? Não tem como votar alguma coisa que não se tenha conhecimento e não se tenha pareceres. Vereador Paulo Gilmar. Vereadora Lisete. Passo. Vereador Paulo da Silva. Passo. Vereador Mercino. Passo. Vereador Dorival. Passo. Vereador Daniel. Passa. Vereador Fábio. Passo. Coloco em votação o projeto de lei 002/2018. Quem for favorável, anuncie a palavra a favor. De forma contrária, não se encontra. Solicito a secretária que faça a contagem dos votos. Vereadora Carla. Vereador Paulo Gilmar. Vereadora Lisete. Aprovo. Vereador Paulo da Silva. Aprovo. Vereador Mercino. Aprovo. Vereador Dorival. Aprovo. Vereador Daniel. Vereador Fábio. Aprovo. Peço à secretária que conclame o resultado da votação. 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Coloco em discussão o projeto pela
Solicito a secretária que proceda a leitura da emenda justificativa do projeto de lei 003, de origem da mesa diretora. Projeto de lei do legislativo número 003/2018. Concede revisão geral anual dos subsídios dos ocupantes de cargos de secretários municipais e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Jacuizinho, justificativa. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores encaminha a este plenário o projeto de lei visando conceder o índice de revisão geral anual aos ocupantes dos cargos de secretários municipais no município de Jacuizinho. O artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal assegura o direito de revisão geral e anual. Artigo 37. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio do que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados e alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Assim sendo, o referido projeto de lei tem respaldo legal, no qual concede aos secretários municipais direito à revisão geral e anual, conforme o exposto acima, uma vez que esta revisão visa recompor o valor real dos subsídios correspondendo à variação do IPCA relativo ao exercício de 2017. Face ao exposto, esperamos contar com o apoio dos ilustres membros desta Casa Legislativa para promover a revisão mencionada e aprovar a matéria em pauta. Mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores, Osmo Joselino Demetrio. Coloco em discussão o projeto de lei 003/2018 pela ordem. Vereadora Carla. Passo. Vereador Paulo Gilmar. Vereadora Lisete. Passo. Vereador Paulo da Silva. Passo. Vereador Mercino. Passo. Vereador Olival. Passo. Vereador Daniela. Passo. Vereador Fábio. Passo. Coloco em votação o projeto de lei 003. Quem for favorável, pronuncie a palavra a favor, de forma contrária, pronuncie contra. Solicito à secretária que faça contagem dos votos. Vereadora Carla. Ponto. Vereador Paulo Gilmar. Vereadora Lisete. Aprovo. Vereador Paulo da Silva. Aprovo. Vereador Mercino. Aprovo. Vereador Olival. Aprovo. Vereador Daniela. Aprovo. Vereador Fábio. Aprovo. Peço à secretária que conclame o resultado da votação. 7 votos favoráveis e 1 contrário. Solicito à secretária que proceda a leitura da emenda justificativa do projeto de lei 004 de origem da mesa diretora. Projeto de lei legislativo número 004/2018. Concede revisão geral anual dos subsídios dos vereadores exercentes de mandato eletivo, de que trata o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal e da outras providências. Mensagem do justificativo. A matéria do projeto de lei anexo está propondo estender aos vereadores a revisão geral anual dos subsídios dos mesmos, a título de revisão geral anual, no percentual de 2,95%, estando em conformidades legais. Assim sendo, o referido projeto de lei tem respaldo legal, no qual concede aos exercentes de mandato eletivo do vereador a revisão geral conforme o exposto acima, uma vez que esta revisão visa recompor o valor real dos subsídios, correspondendo à variação do IPCA relativo ao exercício de 2017. Face ao exposto, esperamos contar com o apoio dos ilustres membros desta Casa Legislativa para promover a revisão mencionada e aprovar a matéria em pauta. Mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Jacuizinho, Osmo Joselino Demetrio, presidente. Coloco em discussão quanto à tramitação em urgência urgentíssima do projeto de lei
Então coloco em discussão o projeto de lei pela ordem nominal. Vereadora Carla. Passo. Vereador Paulo Gilmar. Vereadora Elisete. Passo. Vereador Nercindo. Vereador Paulo da Silva. Vereador Olival. Vereador Daniela. Vereador Fábio. Passo. Coloco em votação pela ordem nominal. Vereadora Carla. Vereador Paulo Gilmar. Vereador Elisete. Aprovo. Vereador Nercindo. Vereador Paulo da Silva. Aprovo. Vereador Olival. Vereadora Daniela. Vereador Fábio. Aprovo. Peço ao secretário concluir o resultado da votação. Comissão da ordem consultei o voto do vereador Paulinho. Como? Seis votos favoráveis, 2 votos contrários. Então, encerrada essa presente sessão. Uma boa noite a todos.